Olá, pessoal, tudo bem? Esse é mais um webinário do canal EducaBerge e hoje nós vamos falar sobre liderança na pandemia. Para falar sobre esse tema, trouxemos o palestrante Robson Santarém, que é consultor em gestão de pessoas, coach em lideranças ACC e ICF, palestrante, escritor, professor da Fundação Getúlio Vargas e uma pessoa muito querida e estimada da Associação de Bancos, admirada, acho que por todo o meio de administração de empresas, recursos humanos, que todo mundo conhece. Então, Robson, muito obrigado por estar aqui conosco. Quero estar agradecendo porque você está trazendo mais uma vez seu conhecimento aqui para o nosso canal. Eu vou passar a palavra para você. Muito obrigado, Angélica. Eu estou me sentindo honrado com esse convite para estar aqui nessa parceria já de tantos anos com a Berge, que eu tenho assim maior alegria e orgulho de participar. Eu fiquei bastante sensibilizado com o convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês que estão aqui agora assistindo. Me foi proposto para refletir com vocês sobre liderança nesses tempos desafiadores da pandemia, e agora a gente já pode dizer assim, pós-pandemia, porque as coisas começam a mudar. E o que eu pensei, então, compartilhar com vocês? Fazer uma reflexão sobre nós indivíduos, na nossa jornada, e como é que essa jornada se reflete na liderança e também diante dos desafios desse tempo. Então, eu vou compartilhar com vocês e, ao final, a gente vai ter um tempo para a gente poder dialogar. Deixa eu compartilhar a tela. Eu escrevi um livro, né? Eu já escrevi vários livros, e entre eles, esse daqui, que tem o título de As Bem-aventuranças do Líder, a Jornada do Herói. Nesse livro eu conto muitas histórias de liderança e uso como metáfora o arquétipo da jornada do herói. Esse arquétipo, esse mito, ele foi estudado pelo maior mitólogo de todos os tempos, Joseph Campbell, quando ele percebeu que em todas as culturas, em todos os continentes aqui do nosso mundinho, existe essa figura, seja na África, na Europa, nas Américas, na Ásia, enfim, em todas as culturas do planeta, há sempre uma figura que recebeu o nome de herói e que passa por vários estágios, várias etapas. Depois, esse mito, que foi profundamente estudado por ele, passou a ser assim uma referência ou uma estrutura para a produção de filmes. O primeiro grande filme baseado nesse mito foi Star Wars, que muitos se tornaram fãs dessa saga. A gente pode dizer que Harry Potter, O Senhor dos Anéis e tantos outros filmes são baseados, assim como livros. Eu usei essa estrutura da jornada do herói para refletir sobre liderança, e vou refletir com vocês aqui como que isso se aplica também à nossa vida nesses tempos desafiadores que todos nós passamos. Então, eu escrevi algumas frases que chamei de bem-aventuranças, dizendo assim: feliz é quem faz a jornada do herói conscientemente, vai se tornar líder de si mesmo e como agente de transformação, vai inspirar muitos pela força do exemplo. Então, vamos olhar um pouco para essa frase. O que é fazer a jornada do herói? A jornada do herói é a nossa jornada, é a minha jornada, é a jornada de cada um de vocês. É a jornada da vida. Quando a gente faz essa jornada de maneira consciente, nós nos tornamos líderes de nós mesmos. Esse é um princípio fundamental. Ninguém lidera os outros se não consegue liderar a si próprio. Então, quando a gente faz a jornada com consciência, a gente vai se desenvolvendo até nos tornarmos líderes de nós mesmos. E quando nós conseguimos isso, nós nos tornamos agentes de transformação. E a gente começa a inspirar as pessoas pelo exemplo. Esse é o papel do líder. Ser um agente de transformação
inspirando outras pessoas. E a única maneira, não só a melhor maneira, mas a única maneira da gente fazer bem isso é pelo exemplo. A jornada, então, é a metáfora da vida. A gente fala muitas vezes da vida como uma jornada. E quem é o herói? O herói é um mito, como eu acabei de falar, que está presente em todas as culturas, que tem, de certo modo, um caráter pedagógico que nos pega pela mão para nos mostrar esse caminho. O Joseph Campbell, que eu citei, diz o seguinte: a gente não precisamos nem mesmo nos arriscar sozinhos nessa aventura da vida. Esses heróis de todos os tempos já foram à nossa frente. Então ele diz, o labirinto é bem conhecido, nós só temos que seguir os passos do herói. São esses passos que a gente vai ver agora, são várias etapas que todo herói, independente da cultura, passa, e eu vou refletir com vocês alguns desses passos. A gente sai do mundo da inconsciência para receber um chamado para uma missão, para uma aventura. Podemos correr o risco de recusar o chamado. Encontramos mentores passando por limiares, portais, encontramos desafios, inimigos, aliados, grandes provações, até a gente voltar com a consciência transformada. Então, o primeiro momento da nossa jornada, a gente diz que é o tempo da inconsciência. Nós passamos um tempo na vida e, infelizmente, a gente pode dizer que milhões ou bilhões de pessoas no planeta podem passar a existência toda no mundo da inconsciência. Inconsciência de quê? Inconsciência do para que nós estamos aqui. Inconsciência que sem sentido da missão, sem o significado do porquê que a gente está nesse mundo. E aí vai se levando a vida sem ter uma razão clara dessa existência. Todo mundo passa por isso. O herói passa por esse momento, nós passamos por isso, só que chega a um momento na história, sabe-se lá quando, que a gente é despertado para um chamado. Esse despertar pode vir de forma natural, quando a gente vai tomando consciência da missão, do propósito que a gente tem aqui, ou pode ser um despertar que a vida nos dá de maneira a nos sacudir e nos acordar que a gente tem uma missão a cumprir. Todos nós recebemos um chamado. Todo ser humano, todo indivíduo recebe um chamado. Seja ele natural, ou seja ele um despertar pelas sacudidas que a gente recebe na vida. Pode ser, por exemplo, que esse momento trágico que a humanidade está passando nesses últimos meses, 1 ano, quase 2 anos, com a pandemia, pode ser um grande chamado para a humanidade e também para cada ser humano. A vida, o planeta, mandou um recado forte para todos nós. Esse recado pode ser um recado de despertar, um recado para a gente acordar, para a gente ver qual é a missão que a gente tem aqui. Então, nós recebemos esse chamado. Eu nasci no interior do estado do Rio, num lugar muito pequeno, um pequeno distrito do município de São Fidélis, no norte do estado. Esse lugar é muito pequenininho, tem 3 ruas, tem a rua lá em cima, onde tem aquela igreja, tem a rua do meio, onde acaba esse muro. Eu morei nesta casa, eu saí de lá com quase 15 anos, e tem a rua que a gente chamava Rua de Baixo, onde está essa escola. Aqui eu vivi. Nessa escola, eu tive experiências que eu digo que marcaram minha vida e que definiram muito do que eu sou. Por exemplo, eu tive uma professora que levava muitos livros para mim. E eu lia muito, eu adorava ler, e ela levava da cidade, ia dar aula lá na roça e levava livros, eu lia. Ela me estimulava a escrever, então tinha festas das escolas, como tem festa Dia das Mães, na época tinha festa Dia dos Pais, Mãe, 7 de setembro, final de ano, e ela
pedia para eu escrever textos, discurso, e eu que ia falar os discursos. Quando eu fui refletir sobre a minha jornada, sobre a minha missão, sobre o meu propósito na vida, eu fui lá no interior, né? Eu digo lá no interior, mas aqui dentro do meu interior, e perceber que o que eu faço hoje, também como escritor, ou falando em público, como palestrante, como educador, como líder nas organizações que eu liderei, tudo começou lá na infância. Então, para a gente descobrir qual é o nosso propósito, é importante ir ao interior de nós mesmos, que eu uso aqui como uma metáfora, indo ao interior da minha história, para descobrir o para que eu estou aqui. Cada um de nós precisa tomar consciência desse chamado. Para que você está aqui? Para que vocês estão aqui? Qual é a sua missão? Se você é líder de uma empresa, de uma organização, ou pretende ser, é bom responder essa pergunta. Qual é o seu propósito? Que tipo de líder você quer ser? Isso é encontrar respostas para esse chamado. E a gente pode estender essa pergunta para muitos outros papéis. Que ser humano que você quer ser nesse mundo? Que pai, que mãe, que filho? Enfim, que cidadão, que cidadã? Quando nós paramos para refletir, encontrar um sentido, um propósito da nossa existência, nós estamos dando atenção, procurando responder à primeira etapa da nossa jornada, que é atender um chamado para uma missão. Todos os heróis da história, sejam heróis fictícios, baseados nesse grande mito, ou os heróis anônimos da vida, nós temos um propósito e a gente precisa responder isso. Como eu disse, eu creio que a vida está sempre nos chamando e a pandemia pode ser um grito que a vida deu, que o universo deu, que o planeta deu, para lembrar que a gente tem uma missão a cumprir aqui. Então, feliz aquela pessoa que intencionalmente cria o seu futuro, vai se alegrar ao sentir as forças da mente e do coração agindo a seu favor. Por que eu digo isso? Porque quando a gente tem uma intenção clara de qual é o nosso propósito, a gente está aqui para cumprir algo, a gente vai encontrar que essas energias que estão dentro de nós vão contribuir para nós realizarmos esse propósito na vida. Seja como profissional, seja fora do mundo do trabalho, todos nós temos esse propósito. Quando a gente tem consciência disso, a gente começa a dar passos nessa direção e a gente vai atingir os objetivos que a gente tem. Mas pode acontecer que a gente diga não ao propósito. Por que eu coloquei essa figura aqui da sereia? Porque tem uma história de um dos grandes heróis da humanidade, Ulisses, cuja história foi contada no livro A Odisseia, por Homero, há cerca de 500 anos antes de Cristo. Quem assistiu o filme Troia vai reconhecer a personagem do Ulisses. Ulisses era rei de Ítaca, e ele foi chamado para uma missão. Homero conta que Ulisses queria escutar o canto das sereias, que era considerado o canto mais bonito do universo. Os deuses falaram para Ulisses: olha, você vai colocar então cera de abelha no ouvido dos marujos, dos marinheiros, você vai pedir para eles te amarrarem no mastro do navio, para você poder então escutar o canto das sereias. E isso foi feito. Quando Ulisses começou a ouvir o canto das sereias, ele ficou alucinado. Ele foi seduzido pelo canto e começou a gritar para os marinheiros para que soltassem ele do mastro. Mas os marinheiros estavam com os ouvidos cobertos e não escutavam Ulisses gritar. E à medida que o navio se aproximou das sereias, Ulisses viu os corpos em putrefação, os esqueletos
de todos os homens que não resistiram ao canto das sereias. Por que isso tem aqui na nossa história? Porque eu digo o seguinte, as sereias existem e elas estão a nos seduzir para nos desviar do nosso propósito. Eu conto uma história que há muitos anos eu fiz um lançamento de um livro no auditório da Aberge. Tinha muita gente, foi uma experiência muito legal. E quando estava terminando, uma última pessoa chegou para mim, comprou o livro, foi um outro livro, não esse, é o livro Autoliderança, e chegou para mim e falou assim, eu preciso de ajuda. Eu falei assim, o que você precisa? Ele falou assim, eu sou muito infeliz, eu ganho muito dinheiro, mas sou muito infeliz. Eu falei assim, a gente não tem como conversar agora, o auditório já ia fechar, a Angélica já ia fechar o auditório e a gente tinha que ir embora, tinha terminado a palestra e o evento. E eu falei, me procura para a gente conversar. Dei meu cartão e essa pessoa me procurou, contou que o sonho da vida dele era ser advogado. Ele se formou em direito, só que ele começou a trabalhar muito cedo num banco de investimentos. E ele começou a ganhar muito dinheiro e foi deixando o sonho para lá. Ele casou, estava infeliz no casamento, ele disse que ele chegava a beber toda noite, chegava em casa, bebia, a pressão no banco era muito grande, muitos conflitos, muitos dilemas, e estava vivendo um momento bastante dramático. E eu conversei com ele que ele podia realizar o sonho dele. Ele tinha dinheiro para ter o escritório de advocacia, que era o sonho dele, já era formado, e falei com ele, olha, se você quiser, um processo de coaching pode te ajudar, me coloquei à disposição, eu faço coaching de executivos, de líderes, tenho trabalhado já há muitos anos nesse atendimento. Ele ficou de pensar. E aconteceu que mais ou menos uns 2 meses depois dessa conversa, ele mandou um e-mail para mim, me agradecendo a atenção, dizendo que o banco que ele trabalhava ofereceu uma vaga de gerente para ele em São Paulo. E ele estava indo para São Paulo. Então, essa história quer dizer que as sereias estavam em São Paulo. Ele tinha um sonho, um propósito, que ele estava mais uma vez abrindo mão, porque as sereias cantaram em São Paulo e ele foi para lá. A gente tem que estar atento para isso, porque a gente pode sair do caminho e nos desviarmos do nosso sonho, do nosso propósito de realização. E aí corre o risco da infelicidade. A sereia seduz e a gente morre, sem realizar o nosso sonho. A gente tem que estar atento para isso. Mas quando a gente diz não para a sereia, a gente trilha o caminho do propósito. Então, feliz é quem tem coragem para examinar e rever os seus pressupostos. Vai ser autor de uma história com capítulos apaixonantes. A gente vai caminhar na direção do nosso propósito. Quando a gente caminha nessa direção, vai aparecer para nós a figura do mentor. Essa figura também aparece no livro A Odisseia, que eu acabei de citar. Quando o filho de Ulisses tinha acabado de nascer, de nome Telêmaco, Ulisses era apaixonado por Penélope, a esposa dele. Ele foi chamado para a guerra de Troia. Então ele chama um amigo dele, que era um servo, um grande amigo dele, e pede a esse homem que ele, enquanto ele estivesse fora na guerra, não sabia quanto tempo ia ficar, nem se voltaria, ele pede a esse homem que ensinasse para o filho Telêmaco tudo que ele pudesse ensinar, tudo que ele sabia, que ele soubesse, que ele pudesse transferir os conhecimentos para Telêmaco. O nome daquele amigo de Ulisses era Mentor. É a primeira vez na história da humanidade que aparece esse nome próprio, nome de uma pessoa. Mentor, então, passou a ser essa figura de alguém que ensina o outro. Então, todos nós, em nossa vida, nós temos mentores. Nós encontramos mentores ao longo da história. Muitas vezes na família, pode ser pai, mãe, pessoas próximas que vão transferindo, nos orientando. Eu digo,
quando eu falei daquela professora lá na minha infância, lá na roça, que me levava muitos livros e me estimulava a escrever, ela foi uma mentora muito importante para mim. Se eu faço isso hoje, eu devo muito a ela. Então, eu tive uma mentora. Ela nem sabia que estava sendo mentora, nem eu. Mas quando eu olho para a minha história, eu reverencio, reconheço a professora Marlene como uma pessoa muito importante. Encontrei mentores no mundo do trabalho, gestores e ao longo da vida. Então, eu tenho certeza que vocês que estão me escutando vão se lembrar de muitas pessoas que vocês reconhecem como mentores, como mentoras na sua história. Nós temos que reverenciar essas pessoas, temos que agradecer essas pessoas pelo que nós somos. E também pensar que agora cada um de nós assume também a responsabilidade de ser mentor de outras pessoas, de ajudar as pessoas a atingirem, a realizarem o seu propósito. É isso que faz o mentor, ajuda o herói a realizar o seu propósito de vida. Então essa figura vai aparecer nos filmes do Harry Potter, quem assistiu vai reconhecer essa figura, no Senhor dos Anéis, lá no filme Rei Leão, sempre vai ter essa figura de alguém com mais sabedoria, alguém mais velha, alguém que está ajudando o outro a cumprir a sua missão, cumprir o seu propósito. Todos nós vivemos essa experiência na vida. Então a gente precisa refletir quem são os nossos mentores, o que nós aprendemos com eles. Eu coloco essa pergunta para vocês refletirem: quem são os seus mentores? O que cada um de vocês aprendeu que se tornou um valor na sua vida e a gente carrega isso para o resto da vida? Isso é muito importante na nossa história. E quando nós passamos por momentos tão difíceis como esse que nós estamos passando, é importante a gente olhar para o aprendizado que esses mentores, o que eles legaram para nós e o que isso, como isso pode nos ajudar a vencer as grandes dificuldades que todos nós passamos. Então, feliz aquele que ajuda o outro a encontrar o seu próprio caminho. Vai ser reconhecido como um líder iluminado e iluminador. O mentor ajuda o outro a encontrar o seu próprio caminho. E aí, quando a gente faz isso, o mentor que faz isso se torna um grande líder. É o papel de todo líder fazer isso. Então, feliz aquele que ensina o outro a tomar decisões de forma consciente e se assumir como protagonista da história. Vai festejar quando os aprendizes superarem o mestre na arte da liderança. O líder é responsável por fazer com que seus liderados um dia se tornem grandes líderes. Quando nós vamos caminhando na nossa jornada, há uma figura simbólica muito interessante que a gente chama de portal, de umbral ou de um limiar. A gente atravessa por muitos portais na vida. Quem assistiu ao filme Harry Potter deve lembrar de uma cena lindíssima em que o garoto, depois de fazer compras, pega um carrinho e atravessa uma parede que é a plataforma 9¾ Ali há um portal. Quem assistiu Crônica de Nárnia deve lembrar que as crianças entram no armário para chegar no mundo de Nárnia. O armário é um portal. Então, lá no Senhor dos Anéis, também há uma figura simbólica, quando eles têm um portal imaginário e falam assim: depois que a gente botar o pé aqui, não tem mais volta. O portal é isso, são momentos de transformação na nossa vida. Por isso que em muitas cerimônias de casamento, às vezes faz um arco de flores, onde os noivos passam por baixo desse arco. Ali é um portal simbólico. Significa que depois que atravessamos aquele portal, muda tudo na nossa vida. Alguns portais a gente passa de maneira inconsciente, até involuntária. Então, quando meus pais decidiram sair lá da roça e mudar para Niterói, então foi um portal que a gente não queria vir, mas foi um portal muito importante na nossa história. Foi uma grande travessia. Quando eu casei, foi um portal consciente, foi deliberado, eu decidi fazer isso.
Então, nós passamos por muitos portais. Então, entrar numa empresa pode ser um portal, como sair também de uma empresa e ir para outro lugar, pode ser outro portal. São os momentos de travessias que a gente passa na vida. Esse símbolo é importante da gente tomar consciência, porque passamos por tantos e a gente precisa olhar quais foram os mais impactantes, o que mudou na nossa vida. Às vezes a gente fala uma expressão assim, que aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Há portais que são verdadeiros divisores de águas, né? A minha vida antes e depois. É isso que significa esse portal. Então, a gente também pode pensar, eu fico refletindo, que esse momento que nós estamos vivendo no mundo com a pandemia pode ser um grande portal planetário que a gente já pode dizer que era a nossa vida antes e depois da pandemia. Como que nós estamos atravessando esse portal? A travessia deve ser um momento de grande aprendizado. Que lições que a gente tira? Quando nós atravessamos, a ideia, a proposta do mito é que a gente saia, se torne uma pessoa melhor, que a gente cresça e se desenvolva depois que a gente atravessa o portal. Então, é um momento de crescimento de maturidade, crescimento espiritual, crescimento como ser humano. Por isso que eu acho que dá para pensar que essa pandemia que provoca tanta dor na humanidade pode ser um grande portal. E a gente pode falar na nossa história que há um momento antes e depois da pandemia. Que lições que nós tiramos dessa travessia, que nos fortalece, que a gente pode falar que a gente cresceu ao passar por isso. Quando nós passamos por isso, a gente está correndo riscos, porque toda travessia é um momento de aventura, de correr riscos. Então, feliz a pessoa que aceita correr os riscos para atingir o seu objetivo, o seu propósito. Vai ser premiado pela atitude, vai arrastar muitos pelo exemplo. E esse é um papel do líder. Só que quando a gente atravessa esses portais, vocês já viram isso em filmes, com certeza, aparecem os inimigos. Eu coloquei a figura aqui de um dragão, porque em muitas histórias, às vezes aparecem aqueles monstros, aparecem os vilões, né? Se não são os dragões perigosos, os monstros perigosos, aparecem os vilões. Então aparece isso nos filmes, nas novelas, na literatura. Então todo herói, quando passa por um portal, começa a enfrentar os inimigos. E aí é importante a gente olhar o seguinte, que os principais inimigos são aqueles que estão dentro de nós. A gente muitas vezes pensa que os inimigos estão do lado de fora. Pode ser até que estejam sim, mas os piores inimigos da nossa vida estão aqui dentro de nós. E é preciso que a gente tome consciência de quais são esses inimigos que atrapalham, dificultam ou pode ser um grande obstáculo para a gente realizar o nosso propósito. Esse é o papel do inimigo. Que inimigo? Ou que inimigos são esses? Nossos medos. É um dragão perigoso. Nossa insegurança. Quantas coisas que a gente deixa de fazer porque a gente tem medo, porque a gente está inseguro. No âmbito pessoal e profissional. Porque a gente acredita que a gente não é capaz de realizar. Por muitas coisas que a gente ouviu na nossa história e foi constituindo o nosso modelo mental, as nossas crenças, os nãos que a gente ouviu e tantas outras coisas que a gente foi internalizando e a gente começa a não acreditar na gente mesmo. Esses são os piores inimigos. Então a gente precisa olhar para dentro de nós. Quais são esses inimigos que estão nos atormentando? Quais são esses dragões que fazem de tudo para atrapalhar a realização do nosso objetivo, nosso sonho de vida?
é preciso olhar com muita atenção. E é possível a gente vencer esses inimigos. Então, a gente precisa olhar que forças e habilidades que a gente precisa desenvolver para vencer esses dragões internos. Por isso que a gente tem coaching hoje no mercado ajudando, e às vezes pode precisar de terapia, porque isso é muito importante. Nós estamos aqui nesse mundo para cumprir uma missão e a gente tem que vencer tudo que pode nos atrapalhar, porque vocês sabem muito bem que os obstáculos existem, os dragões existem e eles estão aí fazendo de tudo para atrapalhar. Sejam aqueles que estão dentro de nós, que são os piores, mas também aparecem aqueles que estão do lado de fora. E para esses também a gente precisa pensar quais as habilidades que a gente tem que desenvolver para a gente sair vencedor nessa batalha. Então, feliz é quem busca o autoconhecimento. E antes de tudo, procura dominar a si mesmo. Vai conquistar respeito, admiração e credibilidade por suas decisões, pelos seus atos. Então, é no processo de autoconhecimento que a gente começa a vencer esses dragões. Mas, ao mesmo tempo que aparecem os dragões, que eu estou usando metaforicamente como os inimigos, nós vamos encontrar aliados. Quem são os aliados? Os aliados são aquelas pessoas que dão a mão, que nos ajudam a ir na direção do nosso propósito. É diferente do mentor. O mentor também é um aliado, mas tem um papel específico, mas os aliados são aqueles que ao longo do caminho nós encontramos. Nós encontramos aliados entre os amigos, encontramos aliados no ambiente de trabalho, aqueles que são gestores, gestoras, que são líderes nas organizações. Podemos falar que a equipe, os liderados, as lideradas, os colaboradores são aliados importantes. A gente precisa reconhecer quem são os nossos aliados, com quem que a gente pode contar. Então, na história de cada um de nós encontramos muitas pessoas que estendem a mão e muitas vezes pessoas que a gente nem conhece. E pode ser que a gente nunca mais vai encontrar essa pessoa, mas teve um momento na nossa história que ela apareceu. É como a história de um homem que estava conduzindo uma carroça pelo caminho. E numa curva do caminho, a carroça virou. Logo em seguida, veio um andarilho, alguém que vinha caminhando, e o dono da carroça falou: "O senhor pode me ajudar a colocar minha carroça no lugar?" E o homem disse: "Não, eu não posso." E o dono da carroça insistiu, e ele estava recusando, até que depois de muita insistência, o homem falou: "Tá bom, eu vou te ajudar." Pegou um pedaço de madeira, fez uma alavanca e conseguiu colocar a carroça no prumo. E o carroceiro seguiu a viagem. E o andarilho então falou: "O senhor pode me dar uma carona?" E subiu na carroça e prosseguiu. Depois eles começaram a conversar. E na conversa perguntou: "Por que o senhor disse que eu não podia te ajudar?" "Não, o senhor disse isso." Ficou aquela discussão. "Tá, mas por que o senhor acha que eu podia te ajudar?" Perguntou o andarilho. E o dono da carroça falou assim: "Porque o senhor apareceu justamente na hora que a minha carroça virou." "Ah", disse o homem, "então o senhor acha que a sua carroça virou naquela hora justamente porque eu estava passando pelo caminho?" E o dono da carroça falou: "Por que outro motivo então haveria de ser?" Eu acho essa história muito interessante, porque não sei com vocês, mas comigo a minha carroça já virou algumas vezes. E toda vez que a minha carroça virou, apareceu alguém para colocá-la, me ajudar a colocar no lugar. Esses são os aliados. E às vezes a gente nem encontra mais essa pessoa. Mas a nossa carroça continuou de pé e a gente continuou o caminho graças a alguém que passou na hora que a nossa carroça tinha virado. Pode ser também que a gente tenha ajudado a muitas pessoas, colocando a carroça dos outros no lugar.
A vida é assim, nós encontramos aliados o tempo todo e podemos ser aliados o tempo todo. Nesses momentos difíceis de pandemia, nós precisamos ver como que ainda é necessário contar com aliados. Quantos de nós passamos por momentos difíceis, com perdas, com dores na família, entre amigos, e nunca foi tão necessário a mão de um aliado nesse momento. Como também, para muitos, nós podemos e devemos ter sido a mão aliada no momento difícil da jornada. O tempo todo na vida, nós precisamos contar com isso. E a gente precisa entender que liderança, quando a gente fala de liderança na empresa, nós estamos falando disso também. Nós estamos falando de liderança como relacionamento humano. Um líder é um especialista em relacionamento humano. Então, se ele não souber ser aliado dos seus colaboradores e saber com quem contar, não se constrói uma equipe. A gente não tem alto desempenho. Então, a relação de ser um aliado e de contar com aliados é fundamental para o sucesso da liderança, em todos os tempos, principalmente nos tempos difíceis que a gente passa. Então, quem são os seus aliados? De que maneira eles podem ajudar e como que a gente pode ser aliado e aliada de outras pessoas? É uma reflexão que me parece ser muito importante no caminho do líder. Então, feliz é quem enxerga longe, sabe para onde caminha, vai contar com aliados e vai chegar ao seu destino sem se perder nos atalhos. Feliz também é quem despertou a consciência e tudo aproveita como oportunidade, crendo que todas as coisas são possíveis. Vai contar com o auxílio dos insights e dos aliados que a sincronicidade da vida oferece. O que é isso? Aquelas coisas, a pessoa que aparece na hora que a carroça vira. Isso é a vida que está estendendo a mão para nós quando a gente menos espera. Na história de todo herói, há um momento, e é na nossa história, portanto, há um momento de grande provação. Todo herói passa por isso. Eu costumo dizer que é o momento da criptonita. Né? Quem lia as histórias ou viu filmes do Superman sabe que a criptonita tirava toda a força dele. Então, esse é um momento de muita dificuldade na vida do herói. Vocês devem ver filmes onde assim, o grande herói, o protagonista, às vezes, quase no fim do filme, sofre um ataque, ele quase morre. Às vezes, o último capítulo da novela, a mocinha, o protagonista, passa por um momento muito difícil. A gente já sabe que está chegando o fim, é a grande provação. É aquele momento que às vezes a gente fala assim, que a gente está chegando ao fundo do poço. Se vocês que estão me escutando aqui nunca passaram por isso, me desculpem, eu vou dizer, um dia vocês vão passar. Porque toda pessoa, todo herói, e nós somos os heróis dessa história, passamos por momentos de grande provação. É aquele momento difícil, muito difícil que nós passamos na vida. A gente não quer passar por esse momento. O Campbell disse que a caverna que a gente tem medo de entrar é aquela que tem o tesouro que a gente quer encontrar. A gente não quer passar por esses momentos na vida. Mas vocês sabem que são nesses momentos que nós mais amadurecemos, que nós mais crescemos como gente. Que a gente desenvolve habilidades tão importantes que a gente fala hoje como resiliência, que é a capacidade de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. A gente não amadurece nas baladas, nas festas, nas noitadas, não. A gente amadurece como pessoa, a gente cresce nesses momentos mais difíceis. Nós todos, a humanidade, nós passamos por uma grande provação na pandemia. E, novamente, eu retomo o assunto. Pode ser a oportunidade que a vida está dando para a gente tirar lições de crescimento. O que nós estamos aprendendo com esse momento? As grandes provações que nós passamos na nossa história, individualmente ou coletivamente, como família ou como humanidade, isso acontece na história
humana na jornada do herói para a gente aprender. A pergunta que a gente faz nesse momento é: o que eu estou aprendendo com isso? Qual a lição aprendida? Eu me lembro que eu tenho 2 filhos, né, já adultos, e quando crianças, às vezes estava lá o meu filho jogando bola na rua, se machucava, às vezes chegava em casa chorando, criança, arrancou a tampão do dedo, chutou uma pedra e vinha chorando, a gente tinha que cuidar. E eu perguntava para eles: o que você ou que vocês aprenderam com isso? Sempre perguntei isso. Aconteceu uma vez, inclusive, que eu estava em casa trabalhando e o meu computador queimou. Felizmente eu tinha um HD externo com backup, mas o computador queimou. E eu cheguei na sala, estava minha filha com a minha esposa, e eu falei: olha, eu cheguei pé da vida, falei assim: meu computador queimou. E a Maria Clara, minha filha, falou assim: pai, o que você aprendeu com isso? Aí acabou tudo. Eu fiquei tão contente que ela aprendeu a pergunta: o que você aprendeu com isso? A gente pode aprender o tempo todo. As provações que a gente passa são para a gente responder essa pergunta. Como é que a gente lidou com a provação? Como é que a gente deu a volta por cima? Que forças que nós encontramos dentro de nós que nos ajudou ou que nos ajudaram a vencer? Então, feliz aquela pessoa que experimentou a dor e soube transformá-la em aprendizado. Vai conhecer como poucos a alma humana. Todo herói busca uma recompensa. Então, quem assistiu Indiana Jones, todo o Senhor dos Anéis, esses filmes que eu já citei, então há um herói que está buscando uma recompensa. A luta toda do filme seja salvar a mocinha dos bandidos, seja destruir o anel, seja um grande feito, o herói está buscando uma recompensa. Nós estamos nessa vida também buscando uma recompensa, um reconhecimento. A grande recompensa é tomar consciência da própria vida, né? E saber o que nós estamos buscando e, como líder, como é que a gente também está reconhecendo e recompensando as pessoas. O líder precisa estar atento para isso, porque também as pessoas que se relacionam conosco estão buscando na sua jornada e nós somos responsáveis por isso. Então, feliz é quem aceita ser avaliado pelos liderados, porque quem são as pessoas que podem dizer se somos bons líderes ou não são os liderados? Então, feliz é quem aceita ser avaliado pelos liderados. Vai se aperfeiçoar na arte da liderança e vai ganhar o troféu da admiração e do respeito. Como também feliz é aquele que se deixa guiar pelos princípios éticos e pela integridade moral também nos negócios. Vai semear os grãos da boa reputação e vai dormir com serenidade para colher abundantes frutos no tempo da colheita, porque a recompensa vem para quem tem uma vida ética, tem uma vida íntegra. É isso que faz a diferença. Há um momento na história, e eu estou terminando o caminho do herói, há um momento na jornada do herói que ele retorna para casa, está cumprindo a missão. E é o momento que ele arruma a mochila, arruma o alforge. E é hora da gente perguntar o que nós estamos carregando na nossa mochila. Às vezes nós carregamos coisas que não servem mais. Ideias, pensamentos, crenças que não ajudam a gente. Quantas coisas que a gente acredita que não serve mais. Pode ter ajudado em até um momento da história, mas não serve mais. O mundo mudou, nós mudamos, mas às vezes a gente está apegado àquilo ainda. Eu sempre fiz desse jeito e sempre deu certo, só que o mundo mudou e aquele jeito que eu sempre fiz não serve mais. Então tem que ser o momento do desapega. Então desapega, isso não serve mais. Eu acreditava, eu aprendi isso com meu pai, com a minha mãe, que devia ser assim, só que isso não serve mais. Eu falo isso à minha mãe com 83 anos, de vez em quando ela fala assim, mas no meu tempo era assim, não sei o quê. Ela fala assim, mãe, o seu tempo já é diferente, o seu tempo é hoje. Então, aquilo que serviu há
70 anos atrás, quando você era adolescente, não serve mais para os adolescentes de hoje. Às vezes a gente fica apegado a algumas ideias, algumas crenças. Então, do que a gente precisa se desapegar para a vida ter mais leveza, mais alegria, maior possibilidade de realização? Às vezes nós carregamos fardos pesados que nós mesmos colocamos em nosso alforje. Então, é hora da gente olhar para a nossa história, de olhar o que a gente tira de lição do passado e como que a gente pode construir um futuro diferente. A minha avó dizia que Deus escreve certos em linhas tortas. Então, o que Deus está escrevendo na história de cada um de nós? É a hora de pensar na marca que a gente quer deixar. Como que vocês querem ser lembrados como líderes nas empresas que vocês trabalham, na sociedade, na família, na relação de amigos? Isso é legado. Como é que você quer ser lembrado? E o que você tem feito para preparar o seu legado, para deixar uma marca nas empresas, na vida da sua equipe, na vida das pessoas, na vida do planeta que está sendo tão destruído? Tão feliz aquele que manifesta a sua alma em tudo que faz. Os resultados serão tão reluzentes quanto a luz da sua aura. Como é que a gente coloca a nossa alma em tudo que a gente faz? Ao fim da jornada aparecem outros desafios, porque a vida é feita de desafios. E aí a gente está mais preparado para esses desafios, que a gente já aprendeu tanto ao longo do tempo, que a gente vai enfrentar esses desafios com outra atitude, com outra consciência. Então, feliz é aquele que faz o que realmente importa, faz as pessoas se sentirem importantes, partícipe de uma grande causa, vai ser responsável, corresponsável pela evolução humana do planeta. Todo cidadão do mundo, nós somos responsáveis pelo planeta, nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo, por criar um mundo melhor. Essa é uma missão de cada um de nós. Então, feliz aquele que aprendeu que liderar é servir, e considera que o resultado só é bom se for bom para todos. Se for bom para alguns, se não for bom para outros, então está errado. Então só é bom se for bom para todos. Vai ter o seu nome gravado na história como exemplo para muitas gerações. Infelizmente, a gente ainda vive num mundo onde tem alguns que pensam só nos seus interesses e não no bem comum, no bem para todos. E aí a gente vive os dilemas nas empresas e na sociedade. Liderar é servir, e servir a causas que sejam boas para todos. Então, o bem comum e a vida deve estar sempre em primeiro lugar. E quando a gente faz isso, a gente se transforma. Nós estamos aqui para nos transformar. E quando nós nos transformamos, nós passamos a ser agentes de transformação. Então, existe um herói que mora dentro de cada um de nós. Esse herói que reside em nosso interior vai nos ajudar e nos ajuda a dar significado a cada etapa da jornada da vida. Então, é preciso refletir quais são os dons que nós temos, como é que a gente está colocando esses dons a serviço do bem comum e como que a gente se coloca a serviço de um mundo melhor, para construir uma sociedade melhor, uma empresa melhor, enfim, em todos os lugares que nós passamos, qual é a marca que a gente está deixando. Então, feliz é aquele que empreende a jornada da própria transformação. Vai ser reconhecido pela transformação que provocou ao seu redor. Essa é a nossa missão, é isso que eu tinha a dizer para vocês, e eu agradeço a participação e me coloco à disposição para as perguntas que vocês tiverem. Bom, Robson, acho que tem um delayzinho, vamos esperar aqui. Enquanto isso, eu quero agradecer mais uma vez você trazer para a gente esse questionamento que acho que mexeu comigo, deve ter mexido com mais gente. Enfim, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. André, já tem alguma pergunta? Não, ainda não. Eu coloquei no chat, eu não sei se todos têm acesso aqui, André, o perfil do meu LinkedIn, se alguém quiser seguir, tem muitos artigos, tem mais de 60 artigos sobre liderança. Eu também tenho
Tem um canal no YouTube com muitos vídeos, as pessoas podem seguir, tem muitos vídeos meus. Estou no Instagram, é tudo Robson Santarém. Eu só não estou no Tinder, gente. O resto vocês me acham. Aí no TikTok também não. Robson, deixa eu fazer a pergunta. E quando você falou muito nessa questão do herói, quando o herói está passando nesse buraco negro, como que ele faz para conduzir e inspirar os seus liderados? Se ele está no buraco negro lá. Pois é, eu acho que esse é um momento desafiador para nós, né, Angélica? Primeiro que quando a gente tem consciência, então por isso acho que a palavra-chave é consciência, quando a gente tem consciência que a gente está passando por esse momento, é saber lidar isso com mais equilíbrio, com mais serenidade e encontrar forças dentro de nós. Porque nós sabemos que isso passa. Quando a gente olha para a nossa história, eu já passei por momentos muito difíceis. Como é que eu consegui passar por isso? A gente encontrou forças dentro da gente que às vezes a gente nem sabia que tinha tanta força. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu nem sabia que eu tinha tanta força dentro de mim quando eu passei por aquele buraco negro. Quando a gente tem consciência, a gente vai doer, mas a gente sabe que tem forças para vencer isso. Então, a primeira coisa é ter equilíbrio, serenidade e olhar para dentro de nós que a gente tem forças e olhar para as próprias forças. Todo ser humano tem um arsenal de forças incrível dentro de si. Então, quando a gente tem, parece que eu não vou aguentar. Não, aguenta, a gente consegue passar por isso. A história já provou, a história da humanidade já provou que nós conseguimos. E aí, superar, vencer isso. E saber também contar com a ajuda dos aliados. Nessa hora aparecem os aliados, aqueles que estendem a mão para a gente. Então, é preciso ter abertura também do coração para saber contar com a ajuda. Esse momento é muito importante e a gente pode tirar grandes lições. É aquilo que eu falei, a gente cresce mais nessa hora do que em qualquer outro momento. Quando, muitas vezes, nos meus trabalhos de consultoria, nas organizações em desenvolvimento de liderança, eu convido para uma troca de experiências. E eu faço uma provocação para contarem histórias de superação da grande provação. Em geral, são os momentos mais emocionantes, de maior energia das pessoas. Porque elas contam não mais a dor, a dificuldade que foi passar por aquele momento, mas a alegria de ter passado por aquilo, como que eles se sentiram fortes depois. A gente não quer passar por isso, mas foi graças a essas provações que nós nos tornamos fortes. Eu falo assim, se a gente pudesse, protegeria os nossos filhos para eles não passarem por problemas nenhum na vida. E se a gente fizesse isso, eles iam ser pessoas tolas, imaturas. É nessas dificuldades que nós mais crescemos. Tomar consciência disso, acho que é o primeiro grande passo que a gente pode dar. Respondendo sua pergunta, acho que a chave é consciência. Quando a gente vive com consciência, é aquilo que eu falei logo no início, muda tudo na nossa história. Ok, a gente já tem uma participação aqui no chat. A Ana Clara, ela pergunta: como nós sabemos o momento de transformação? E como sabemos que é o momento de auxiliar, ser mentor de alguém? Ou esse processo se torna involuntário? Bem, a gente é mentor, respondendo aqui, a gente é mentor toda vez que a gente está transferindo o nosso conhecimento, nossa experiência para outras pessoas, como líderes ou não. Então, à medida que a gente está compartilhando isso, nós estamos vivendo uma experiência de mentoria. A gente é aliado, é aliada, toda vez que alguém precisa. Então, se eu entendi bem, André, a pergunta é quando saber a hora que a gente tem que ser aliado. Foi isso? Isso. Ela pergunta como nós sabemos o momento de transformação e como sabemos que é o momento de auxiliar, de ser mentor.
Então a gente está sendo mentor na hora que a gente está ajudando, compartilhando o nosso conhecimento, compartilhando nossa experiência de vida. A gente está auxiliando a pessoa toda hora que tem gente precisando. Então, ao nosso redor, vai ter sempre alguém que precisa da gente, de uma forma ou de outra. Como que a gente sabe que é um momento de transformação? Cada um vai saber por si. Eu acho que a gente vai, ao longo da vida, a gente vai se dando conta. E se a gente parar para olhar para a nossa história, e se a gente fizer aliás, esse é um bom exercício para fazer, eu já fiz isso várias vezes com os meus clientes. Se a gente fizer um exercício da linha da vida, e pegar lá desde a hora que a gente nasceu até o dia de hoje, e se a gente desenhar isso, se a gente marcar, a gente vai saber colocar exatamente em cada ponto, aqui foi um ponto importante, eu cresci. E quando eu tinha tantos anos aconteceu isso, eu cresci. E depois eu tinha mais tantos anos, aconteceu isso, eu cresci e aprendi isso. Esse é um exercício fantástico da gente fazer, porque a gente consegue olhar para a nossa história, na timeline da nossa vida, a timeline verdadeira, não a timeline do Facebook, a timeline verdadeira. Os grandes momentos de crescimento são os momentos de transformação. Ok, não temos mais nenhuma participação até o momento. Gente, franqueia, se alguém quer perguntar mais alguma coisa, porque senão nós vamos encerrar agradecendo ao Robson mais uma vez, convidando todo mundo para curtir o nosso canal, que nós temos feito vários webinários de temas bem diversos, como a BES tem um leque de atuação muito grande, então vai de segurança, compliance, RH, é uma coisa muito diversa, muito dinâmica e pode interessar outras pessoas. Quem quiser seguir a gente vai ser uma honra. Bem, a gente recebeu aqui uma participação do Hélio Barbosa. Ele pergunta: professor, como saber, né, se um sonho pode ser uma ilusão? Fiquei pensando no caso da pessoa que gostaria de ser advogado e preferiu seguir o caminho em que estava e permanecer no banco. Bem, naquele caso que eu contei, ele sabia muito bem que não era ilusão porque ele estava infeliz. E ele tinha dito claramente que ele estava infeliz. Hélio, que a pergunta é do Hélio, né, André? Isso, do Hélio. Então, Hélio, você sabe, Hélio, que eu acho assim que o nosso coração é sábio. O coração do ser humano é sábio. O nosso coração sente quando é verdadeiro e quando é ilusão. Isso exige de nós um momento de pausa, de reflexão, para a gente identificar isso. O que está nos levando a cumprir o nosso propósito, a nossa missão. Então a gente tem que ter clareza disso. Muitas vezes a gente não sabe de imediato, a gente vai descobrindo, como se estivesse tateando, às vezes até no escuro. Mas é por isso que hoje há muitas maneiras da gente poder se descobrir. Existem ferramentas que nos ajudam. Então, primeiro, por exemplo, olhar para os nossos pontos fortes, quais são as nossas principais qualidades, os nossos principais dons, foi a pergunta que eu coloquei no final, né? Então, que características, que qualidades que nós temos, e aí quando a gente usa essas qualidades, é aquilo que eu costumo dizer assim, a gente chega a sentir um arrepio na alma. É isso que a gente quer. O grande psicólogo que morreu recentemente, Csikszentmihalyi, falou do estado de flow. A gente sente que está no fluxo, que a gente é tão apaixonado, a gente é tão imerso naquilo que a gente gosta, que a gente ama, que a gente se entrega de tal maneira que a gente vê sentido naquilo que a gente faz. Quando não vê sentido, isso dói. Quando a gente encontra sentido naquilo que a gente faz, a gente sente prazer, satisfação. E aí a gente tem certeza que não é uma ilusão, que não é um canto de sereia. Ok. Acho que agora podemos encerrar, Angélica. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado a Angélica, obrigado, André, pelo convite. Já disponibilizei meus contatos para vocês. Então, será um prazer manter o contato. Agradeço de coração a oportunidade e eu espero ter contribuído com a reflexão para aqueles que estão participando. Muito obrigado. Obrigada, Robson. Até a próxima, então. Tchau. Obrigado, tchau, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.